Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz e desejo a todos vós um excelente ano de 2019. Hoje temos connosco o nosso primeiro convidado de 2019, o Dr. Amaury Chon. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e partilhar com os vossos amigos e, claro, colocar um like. E posso já dizer que vamos ter muitas novidades para este ano. Preparem-se, pois iremos ter entrevistas e documentários maravilhosos em Portugal e no estrangeiro. Não percam estas novidades do nosso canal para 2019 e agora fiquem connosco a apreciar esta entrevista. O Dr. Amaury Chon é um terapeuta holístico, sensitivo e investigador independente de energias sutis e campos informacionais intrínsecos. É membro da Associação Brasileira de Terapeutas, filiado à Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique e estudou Medicina na Universidade de Lisboa na década de 70. No Brasil, iniciou-se no estudo e na prática da medicina tradicional chinesa, na filosofia taoísta do Yin e do Yang e praticou e estudou macrobiótica por alguns anos. A sua vocação pela busca do conhecimento oculto e da espiritualidade vem já da infância e realizou milhares de atendimentos depois de uma formação com caráter de iniciação, onde se tornou membro da Associação dos Médicos Tradicionais Xamãs de Moçambique. Participa em diversos grupos internacionais de pesquisa na área dos campos informacionais intrínsecos e da relação prática entre a mente e a matéria. Presta regularmente atendimentos à distância a clientes em 3 continentes e está agora em Portugal, onde continua o seu trabalho voltado à pesquisa das causas energéticas e informacionais das emoções, bem como o tratamento terapêutico dos problemas decorrentes da desarmonia a esses níveis. Dr. Amaury, eu sei que... Boa noite, bem-vindo ao nosso canal. Eu sei que participou também na SIC, no programa Casados à Primeira Vista, não é? Esse é o nome do programa, infelizmente eu não pude ver, mas não estava cá também. Como é que foi essa experiência e o que é que lhes levou? A reengenharia emocional, o que é isso? Eu vou dizer genética, é quase não, genética espiritual, eu não mexo com é mais emocional. Eu não mexo com nada corpóreo. Boa noite. Eu, antes de tudo, eu quero agradecer imenso pelo convite que me fez e é um grande prazer estar aqui e poder divulgar aquilo que eu faço, aquilo que eu investiguei, aquilo que eu pratico e que tem interesse para muita gente. Nós é que agradecemos. Olá a todos. Então, respondendo à sua pergunta, o que é reengenharia emocional? A reengenharia emocional é, digamos, o culminar de um longo período de trabalho e estudo que levou, digamos, à constituição de um protocolo terapêutico com um largo espectro holístico, uma vez que ele é multidimensional. Ele atua tanto numa dimensão quase física, no interface entre o físico e o plano físico, corpóreo, energético do corpo e o etérico, a mente. A mente e o campo energético. Os campos áuricos. No fundo, a multidimensionalidade do ser, não é? Exatamente. E tudo o que abrange o ser como um todo tem mais eficiência do que aquilo que é muito localizado. Claro. Então, esse protocolo de reengenharia emocional, ele permite a aplicação de algumas técnicas em simultâneo, a vários níveis, e faz com que o meu trabalho, na realidade, é quase como um coach, não é? Quem faz o trabalho é a energia que nós movemos no processo e é também a intenção do paciente, digamos assim, de quem tem a questão emocional para resolver. No fundo, o Dr. Amaury, para as pessoas também entenderem lá em casa, o Dr. Amaury trabalha sobre a pessoa ao nível energético, espiritual, emocional, etc., na sua multidimensionalidade, mas a pessoa também tem uma função de poder abraçar essa energia, essa informação e trabalhar com ela. Bom, veja, a energia ela não é condicionada à crença. Isso é muito importante. Eu tenho tratado pessoas completamente descrentes em tudo que não seja mesurável, físico, tudo que não seja alopático. Há tudo, tipo, há religiosas, há todas as deuses, há tudo. Há todas as formas de crenças e de não crenças, não é? Então, essa terapia não depende muito da pessoa acreditar, porque uma vez aplicada a energia ou a interferência sobre campos energéticos, sobre circulação da energia no ser como um todo, eu vou dar um exemplo,
Eu uso pontos de acupuntura, utilizo laser em pontos muito específicos que equilibram o ser, provocam a homeostase energética ao nível dos meridianos. Estamos a falar... Quer explicar o que é a homeostase para as pessoas que não sabem o que é? Sim, claro. A homeostase é um termo médico, aliás. A homeostase quer dizer o equilíbrio. Ok. Traduz o equilíbrio. As pessoas podem não compreender e algumas pessoas sabem, outras que não. Eu utilizo esse termo no sentido do equilíbrio energético. O médico alopata, o equilíbrio bioquímico. E do plasma, por exemplo, a relação sódio-potássio. A relação sódio-potássio é crucial. Sim. Não é? Então, a homeostase médica é muito na área corpórea, na área bioquímica. Na área física, digamos, do corpo físico. No meu caso, como eu falei, a homeostase energética, ou seja, o acupunturista, o médico chinês tradicional, ele busca o equilíbrio da circulação da energia através dos meridianos. Mas ele tem uma lacuna. Fala dos meridianos, portanto, da nossa circulação de energia. Os canais de energia no nosso corpo. Que a medicina tradicional chinesa manipula. Já manipula com os pontos de acupuntura, são 400 e tal pontos no corpo. Que aplica as agulhas exatamente nesses canais de energia. E isso funciona perfeitissimamente. Há milénios, é verdade. Inegavelmente, ok. Porém, há uma lacuna aí. Assim como há outras lacunas nas outras medicinas. Qual é? De onde vem essa energia? Quando ela é falha, ela tem que vir de algum lado. Então, quando a terapia tradicional chinesa deixa de funcionar ou funciona só temporariamente, e aí vem o caso das questões psicossomáticas. Tanto o médico alopata como o médico tradicional chinês têm imensas dificuldades em tudo o que é psicossomático. O Dr. Amário quer dizer é que o seu trabalho, de alguma maneira, é mais completo e vai talvez mais longe através desse sistema. Eu não sei se vai mais longe. Ele vai para uma dimensão extrafísica. Muito extrafísica, para além do interface físico-etérico. E aí vem a história da física quântica e dessa tendência agora para a busca de soluções cada vez menos mesuráveis. E hoje nós estamos numa fase de mexer com aspectos completamente fora da caixa, completamente imateriais, completamente impalpáveis e imensuráveis. E esta reengenharia emocional, de que forma é que ela pode ajudar os pacientes numa crise emocional ou em situações emocionais traumáticas? Que é isso que as pessoas também querem saber. Exato. Como é que o Dr. Amário pode ajudar estas pessoas que estão em situações caóticas emocionalmente ou traumáticas? Curiosamente, como é que os ajuda? Quanto mais caótico for, mais fácil é. A sério? Por incrível que pareça, Uma pessoa que mais dramática é o resultado. Por exemplo, uma pessoa que o marido acabou por falecer e ela está completamente transtornada. Claro, exato. Por acaso tem marido ou mulher? Qualquer caso, né? Pode ser um caso até mais violento que esse. Parceiro, neste caso. Isso é assim, as emoções, elas não são fisiológicas, ok? Toda a gente que compreende isso, você que está em casa, está vendo esse vídeo, sabe perfeitamente que nós somos uma sucessão de eventos emocionais. A nossa vida é sempre uma sucessão de eventos emocionais. Quando esses eventos, por qualquer casualidade ou não, nós vivemos uma sequência muito negativa, uns em cima dos outros, as pessoas quebram e sossobram e tornam-se frágeis e acabam por entrar naquilo que hoje se chama uma depressão. Exatamente. E nesse caso, como é que se ajuda? Aí é que está. Há que restaurar a nível dos chakras. Sim. E da aura. Portanto, os chakras, para quem não sabe, são centros energéticos que nós temos no nosso corpo, que controlam também os órgãos físicos. Exatamente. Então, portanto, o que faz é realinhar. Não é só realinhar, é reenergizar. E desbloquear a um nível superior ao plano físico. Digamos, ao nível multidimensional. Por isso nós somos multidimensionais. Então, se nós atuamos de uma forma holística completa, nós vamos à fonte da energia. Bom, à matriz. À matriz da energia. Nós estamos absorvendo e transmitindo energia para o cosmos.
Nós somos energia. Nós somos energia. Ponto 1. Somos geradores. Somos geradores. Nós somos mais transformadores. Nós geramos um pouco de energia, obviamente. Mas também recebemos muita, não é? Mas há correntes de pensamento que dizem que nós somos meros transdutores. Ok. Nós estamos absorvendo a energia cósmica. Sim. Você Sim, que, continuamente. Da Terra, do cosmos. você que está em casa, que não é macrobiótico, não é vegetariano, come bifes, ao comer bife, você está ingerindo energia solar. Pura. Porque a vaca comeu Como a erva que apanhou o sol, não é? A erva só se tornou nutritiva porque sofreu o efeito da fotossíntese. Claro. E essa energia solar é transmitida molecularmente para o seu ser e alimenta os seus processos orgânicos. Então, nós absorvemos energias cósmicas, solar e não só. E das estrelas? Radiação. Sim. Colhemos radiação Um grande de espectro. um largo espectro e o que é que nós produzimos com essa energia? Nós mantemos a nossa base fisiológica, o corpo é apenas um instrumento, você não é esse corpo, nem eu sou este. Sim, somos muito mais do que isso. Nós estamos aqui só, temporariamente. Isto é a nossa casca aparente, não é? É o veículo que nos permite Estar aqui a neste manifestação. planeta. Exato. A manifestação. Aqui neste planeta. E aí vem o propósito, vem a questão do propósito. Pode-se levar a coisa para o lado mais ainda místico. O nosso propósito é a expansão da consciência, é a evolução espiritual, tudo bem. Não, aqui não vem para o caso, não é? Agora, neste caso da reengenharia Então. emocional, lá ia eu outra vez para a genética. Você quer saber o pulo do gato? Exatamente. Como é que consegue ajudar estas pessoas que estão desalinhadas, em crise, totalmente caóticas, energeticamente, Bom, devido às emoções que estão ali a fervilhar e desalinhadas? Atua-se a diversos níveis, energético e informacional. Não atuo no plano fisiológico. Eu não uso medicamentos, eu não uso drogas nenhumas, eu trabalho com energias. O laser, já disse, não é? O laser é uma frequência, produz um efeito. Ele fornece uma energia para pontos de acupuntura e que energizam meridianos e desbloqueiam a parte circulatória da energia, que é a mesma energia que o médico tradicional chinês manipula e conhece até melhor que eu, muito melhor que eu. Então, eu faço esse equilíbrio a nível desse interface físico-etérico e daí para baixo essa energia flui nos órgãos. Portanto, no fundo, desbloqueia através do laser também, não é? Primeiro A desbloqueia parte com o laser. fisiológica, mas a parte informacional eu uso duas coisas diferentes, duas técnicas diferentes, mas quase que em simultâneo, no mesmo procedimento, que leva 2 horas e meia, 3. Mas antes de irmos a essa parte mais específica, a que é que chama, nós já falámos antes, não é? Mas a que é que chama informacional, para as pessoas entenderem o que é a parte informacional? Essa pergunta é excelente, porque eu falo disso naturalmente, já estou... Porque se é natural, mas para as pessoas não é. Mas é normal, as pessoas não têm essa noção. Por que é informacional? Nós temos que perceber que agora, depois de 50 ou 100 anos depois da era einsteiniana, né? nós já estamos numa evolução muito grande. O Einstein não acreditava em muitas coisas que ele calculou e definiu. Hoje em dia, toda a gente que estuda isso percebe que nós estamos muito mais além do que o Einstein jamais imaginou. Ele usou um termo para certos fenômenos, ele chamava de spooky. Fantasmagóricos, estranhos, etc. Hoje esses fenômenos são perfeitamente descritos, perfeitamente conhecidos, toda essa fenomenologia anormal, paranormal, hoje tem fundamento com base na realidade última da ciência e do universo. Sim. O conceito hoje é que tudo é energia. Nós estamos aqui sentados aqui nisto, isto aparentemente é sólido, né? Mas é tudo energia, é tudo matéria condensada, é energia condensada. Portanto, informação também, contém informação. Então, a propósito da informação, tudo o que existe no plano físico, que já se está manifestado e que nós podemos perceber com os 5 sentidos, antes de se manifestar, antes de existir, pré-existiu e pré-existe numa dimensão sutil de energia, como campos de probabilidades. Ok?
campos de probabilidades. A física quântica trabalha com campos de probabilidades. Essas máquinas de análise, de diagnóstico que surgiram agora nos últimos 10 anos, que agora estão na moda, que toda As a medicina quântica, etc., não é nada mais do que o cálculo de probabilidades. É um sistema muito simples, muito básico, à base de um gerador de números aleatórios, mas que aplica um princípio da física quântica. E aquilo que resulta tem um elevadíssimo grau de probabilidade. Portanto, E responde. Eu não uso nada disso, não trabalho com nada disso. O que é a parte informacional? É o fornecimento de frequências vibratórias que atuam sobre esses campos informacionais, sobre esses campos que pré-existem a um determinado fenômeno. ali a nossa plateia está com um bocadinho de tosse, eu espero que não se ouça aqui no microfone. Não, é só a superfície. Nós então intervimos a um nível o mais elevado possível, com frequências, e que faz uma precipitação. Então, eu utilizo uma coisa que eu reputo como maravilhosa, que é a fitoenergética. É a energia vibracional, a assinatura energética de algumas plantas. Isso não é criado por mim, eu apenas sou um estudioso, só que eu utilizo equipamentos, um equipamento extremamente sofisticado que me permite fazer essas cópias automaticamente, simplesmente. Eu faço caso a caso. Tal como os elixires florais. Exatamente. É o mesmo princípio, digamos. Ou parecido. É o mesmo princípio porque, como toda a gente já percebeu, e muita gente já ouviu falar nas experiências do Emoto, do Masaru Emoto, no Japão, japonês, ele demonstrou inexoravelmente uma característica da água, que é reter frequências e reter informação. Então, a água é um veículo. Por isso que existe a água benta na igreja. Claro. Por isso que os espíritas têm a água fluidificada. Todos esses fenômenos são baseados nessa particularidade da água. A água retém frequências. E eu utilizo nos elixires, eu faço a implantação de frequências em água. Portanto, o doutor faz os seus elixires, criou uma fórmula, digamos, para esses elixires, em que capta, no fundo, a essência vibracional dessas plantas, sem ter os princípios ativos delas nessa água. Não tem nenhuma molécula de nada lá. Apenas o princípio vibracional. Apenas a frequência vibratória. De várias plantas em simultâneo. Diferente do... não é uma. São várias. Porque nós temos 7 níveis de energia no corpo, na aura. Temos 7 chakras principais. Temos várias camadas, não é? Além dos corpos. Né? Mas o mais importante é que, não sei se as pessoas sabem, os chakras, eles atravessam, eles são vórtices dessa energia cósmica que nós recebemos. A função do chakra é o rebaixar da frequência para que, quando ela chega no plano do corpo físico, ela seja compatível com a fisiologia. Então, a um nível, por exemplo, do corpo etérico, do corpo astral, a energia já é mais elevada. Muito mais elevada. E não seria compatível... E uma velocidade maior também. Sim, uma frequência mais elevada. E então, os chakras, eles atravessam todos os nossos corpos. E o chakra corresponde a uma banda de frequências. Não é uma frequência, é uma banda, uma faixa. Então, por exemplo... Daí usar várias plantas para poderem, no fundo, abranger essas faixas todas. Porque as pessoas têm problemas em vários chakras ao mesmo tempo. Sim. E em várias camadas. Não é? Sem dúvida, há problemas que são do foro mental, há problemas que são do campo mental e há problemas, por exemplo, do campo emocional. Tem uma pequena diferença. Sim. Raramente a coisa ocorre a um nível mais acima, porque aí eu já não tenho ferramentas para interferir tão diretamente, que seria o plano espiritual. Claro, eu trabalho com coisas assim um bocado estranhas também, às vezes surgem... Quando diz coisas estranhas, o que é isso? Coisas estranhas são essas? São energias alheias ao ser. Ok. Digamos que estão acopladas à pessoa, mas que não pertencem à sua essência. Por ressonância, nós atraímos energias que não nos são pertencem. nossas, claro. Então, se o nosso estado energético é precário, né, e indiretamente o emocional será, porque é preciso de esclarecer aqui uma coisa para toda a gente. O que comanda a qualidade do equilíbrio a nível dos chakras é a nossa emoção.
Eu estava a referir agora há pouco que nós somos transdutores de energia. O que nós fazemos com a energia cósmica que nós absorvemos? Produzimos 3 coisas, basicamente. Eu diria 2, mas vamos lá em 3. Uma delas é a manutenção da máquina fisiológica, que é a base do corpo físico, da manifestação da nossa vida, da nossa essência. Essa é uma delas. A outra é produzimos trabalho físico, trabalho mecânico. Aí vem a física de Newton. Eu, quando ergo um peso, sim, com a gravidade, eu estou queimando caloria. Eu estou queimando uma parte dessa energia. Mas, em paralelo com isso, nós temos uma outra função que as pessoas esquecem e não se preocupam, e a ciência não se debruça muito sobre isso. Nós produzimos pensamento. Muito. E emoções. Também. Certo? Então, essas emoções, elas são sentidas, vividas e são irradiadas. Sim, são emanadas para nós. São emanadas para fora. E ao emanar essas energias, quando elas não estão em harmonia, quando nós temos ódio em vez de ter amor, quando nós somos roubados e não sabemos o que fazer, quando somos enganados, não sabemos gerir essas emoções, quando somos traídos, quando sofremos a nossa persona, o nosso ego fica altamente ferido, ele reverbera uma vibração muito negativa. Isso faz o bloqueio do chakra. Então, você deixa de absorver parte daquele largo espectro que seria natural. Essa tal banda. A nossa interação com o cosmos. Com o universo. Porque, na realidade, nós somos uma parte integrante disso. Não existe o lá no céu, não existe Deus lá no céu. Deus está em toda parte, está inclusive em nós. Claro. Então, quando você bloqueia isso, obviamente que o plano físico sofre. É a última manifestação disso tudo, é o plano físico, é o corpo. Claro. E aí o órgão correspondente ao metâmero, correspondente a cada chakra, adoece. Vai se manifestar. Vai se manifestar com problemas. Vou lhe dar um exemplo. Fígado. Eu diria o mais óbvio, o mais claro é o coração. O coração. Muita gente. Quantas pessoas aí têm o peito apertado, sentem um aperto no peito porque estão magoadas, estão feridas? Isso prolongadamente provoca cardiopatia. Outra coisa na nível gástrico, o terceiro chakra, impotência, a pessoa não consegue realizar as coisas, não consegue manifestar a sua essência, ela é obrigada a se comportar de uma forma que não diz muito com a essência dela, ela está afastada de si mesma, então ela perde o interesse pela vida, ela acha que a vida não vale a pena, porque ela não tem prazer, ela não consegue realizar nada, ela é obrigada ela é comandada por emoções e por contingências que a bloqueiam. Como é que lida com esses casos, por exemplo? Uma pessoa que está nesse estado, o que é que lhe faz? Várias coisas. Uma delas é o uso matéria. Porque há muita gente assim. E é bom elas saber o que é que pode fazer por elas. Toda a gente está assim. Eu estive assim. Eu, felizmente, não me sinto muito assim. Mas eu estive assim. Mas, por acaso, não é dos, digamos, dos chakras que eu sinto mais fragilizados. Certo. Digamos, temos outras fragilidades. Temos já fragilidades. Temos outras fragilidades. Mas a nossa fragilidade, ela é holística, ela não é única. A pessoa que tem um problema gástrico prolongado, ela tem forçosamente questões da digestão das suas emoções. Existem várias modalidades de terapias holísticas. Eu vou pedir à plateia para não falar, porque este microfone capta tudo. Portanto, peço à nossa plateia para não se manifestar, a não ser a bater palmas no fim. Obrigado pelas palmas. Os chakras, eles são um termômetro. E no dia em que quem se preocupa realmente com saúde perceber isso, adquire um largo espectro de avaliação. Eu fico muito feliz quando eu tomo conhecimento que, a nível de um país que é um país muito rigoroso em termos de medicina alopática, onde a indústria farmacêutica tem uma força inusitada, que é os Estados Unidos, há cientistas e há cirurgiões, neurocirurgiões. Eu sei de um caso, num hospital de topo, que ele faz reiki nos seus pacientes antes de operar. Para os reequilibrar um pouco, não é? Ele projeta energia, ele conhece esse mecanismo
E depois também vai senti-los melhor para poder operar sem dúvida. devidamente. Sem dúvida. Ele limpa o campo energético, ele equilibra as coisas a um nível sutil para poder atuar no Depois de plano plano físico. físico. Plano físico. Isso deveria ser Uma prática corrente. uma prática diária comum, corrente. Mas Eu não- tenho não alguns acontece. amigos médicos que já praticam Reiki, já praticam outras, Sim. digamos, É. práticas que também incluem energia, Exato. digamos, equilíbrio energético. Claro, não vou dizer os nomes, mas eles existem, são poucos. Existem, São poucos e infelizmente ainda são poucos. Eu acho que o futuro vai passar por aí, Certamente. fatalmente a saúde será cada vez mais integrativa. Já estamos estão a a surgir caminhar para isso. alguns movimentos, né? Ela vai ser mais integrativa e vai atingir esse largo espectro. E agora, voltando ao seu trabalho, novamente, porquê é que tem tantos clientes? O que é que lhes faz para ter tantos clientes? Na realidade, bom, eu não tenho assim tantos clientes. Eu já vou tendo aqui em Portugal agora. Eu estive 13 anos em Moçambique e a partir de 2009, quando eu decidi abrir a minha vida, né, nesse sentido, quando eu me senti seguro para poder aplicar alguma coisa que fosse realmente útil e inédito e eficiente. Porque este método é seu, criou, não é verdade? Esse protocolo, na realidade, é criado por mim, mas ele envolve algumas terapias comuns de medicina energética. Sim, que aprendeu também outras mas transformado. Por exemplo, escolas, digamos. Por exemplo, eu uso princípios de EFT, Emotion Freedom Technique. Eu uso os princípios, mas eu uso laser. Eu não vou ficar ensinando as pessoas a bater em pontos de acupuntura Fazer e tal. tapping, sim. Não, isso leva semanas mesmo, não resolve. As pessoas querem soluções imediatas. Sim. Estão em sofrimento e querem uma solução. Portanto, o seu Para método ontem. é rápido e eficaz nesse sentido. Regra geral, sim. Regra geral. Tem tido grandes efeitos, por exemplo, com cancros, com Não. pessoas já em Não. estados. Não. O cancro já é uma coisa muito Não. instalada, não é? Não. Muito cristalizada. Exato. digamos. O cancro, quando ele se manifesta, ele já é uma somatização violentíssima Do estado que a pessoa teve e, durante claro, anos, não é? não podemos ter a pretensão de intervir de forma tão direta na fisiologia que já está deteriorada há imenso tempo. Há imensos anos. Ok? Agora, uma pessoa que tenha seja levada a ter um equilíbrio energético e emocional e também alimentar, porque nós estamos a ser entupidos com pesticidas, toxinas, né? com cloros da água, com tudo. Temos que filtrar também o lado fisiológico. Se nós hoje tivéssemos uma alimentação equilibrada, correta e limpa, né? E tivéssemos uma saúde energética a esse nível com que eu trabalho, dificilmente alguém teria Claro. um cancro, porque o cancro não é genético. Nunca foi. Não é porque o meu avô teve cancro e eu vou ter cancro. Hoje existe uma disciplina chamada epigenética e alguém que se interessa por isso começa por ler o Bruce Lipton, é um livro que até já vi publicado cá em Portugal, chamado Biologia da Crença. Ele demonstra, ele é um PhD, um médico respeitável, ele está na caixa e fora da caixa. ele demonstrou claramente que a mente tem um poder absoluto sobre, inclusive, a genética. Sim. O gene está lá, mas não forçosamente ele vai se manifestar, porque existem forças que contrariam isso. Sim, porque o nosso pensamento pode, inclusive, transformar isso. Pode e deveria. Deveria, assim, tendo a consciência e a sabedoria, o conhecimento para o fazer, nós podemos fazê-lo. É verdade. Então, os maias falavam nisso, pelo menos eu aprendi com mestres maias, eles explicam isso. Muitas civilizações do passado, que hoje são tidas como megalíticas, estavam muito avançadas. Estavam muito avançadas a nível da força da mente sobre a matéria e agora com a evolução científica a nível da física quântica, infelizmente também não se ensina a física quântica porque não convém que se ensine. Toda ela ensina-se a nível de... Há muita coisa que não convém que se ensine ainda. É verdade. Para que o controle se mantenha, não é? E hoje nós estamos no limiar de uma revolução. Felizmente. Eu acredito, não será no meu tempo, eu já não sou nenhum garoto, mas acho que os miúdos que estão a nascer agora
já estão a nascer de uma forma diferente. Eu tenho netos e eu percebo que eles têm comportamentos que eu nunca tinha visto antes. São a última versão de seres humanos. E eles vão, com certeza, participar diretamente nessa transformação. Exato. Então, a reengenharia emocional, voltando à sua pergunta séria, ela é um protocolo amplo em que nós conseguimos fazer uma reprogramação de informações que estão a nível do subconsciente. Portanto, e dando um resultado. Sem hipnose e sem drogas. Sem drogas, sem hipnose e tendo eficácia, não é? Muito grande. Resultados muito positivos. Muito grande. E rápidos, que isso é importante também. Sim, numa velocidade que não é instantânea, porque nós não somos digitais, mas numa velocidade inusitada. O que sempre me surpreendeu foi a velocidade com que as pessoas se transformam. Às vezes eu assisto na minha frente, as minhas consultas levam 3 horas. Então, tenho que lá levar a minha mãe. Primeiro faço uma anamnese bastante ampla, a nível dos chakras e dos campos energéticos, e determino como estão as coisas. Em função daquilo que eu vejo, que eu digamos, apuro, eu digo para a pessoa como ela está, o que ela sente, e ela nunca nega. É um procedimento que eu fui agregando técnicas e juntei, fiz um pacote. Então eu uso fitoenergética, que é algo criado no Brasil por um Portanto, jovem. Fitoenergética é através da energia das plantas. Das plantas é o remédio etérico que vai agir em concomitância com a terapia que eu faço em consultório. Usa o laser e usa a fitoenergética? O laser é um instrumento que eu uso na parte de equilíbrio dos meridianos. Sim. E é feito ao mesmo tempo em que o paciente conversa com o seu subconsciente. Ao mesmo tempo. Então, havendo esse equilíbrio dos meridianos fisiológico, a instrução entra e é executada. E é surpreendente. Em alguns casos, não são todos, mas uma grande maioria, as pessoas, quando levantam daquela maca, levantam com menos 20 quilos, menos 15 quilos, menos 30 quilos. Menos carga. Menos carga. Menos carga. E em alguns casos, com um sorriso maravilhoso. Eu fico emocionado porque eu vejo isso quase todos os dias. Pessoas que se transformam esteticamente. Os olhos começam a ter brilho, a contração muscular dos músculos da face muda completamente e elas retomam a fisionomia serena. E mesmo em pessoas já com 86 anos, por exemplo, também consegue essa eficácia? Porque elas já estão mais cristalizadas, não é? Tudo depende muitos hábitos. Tudo depende de uma coisa, do nível de dor que elas sentem através como consequência da história emocional que viveram. Tudo depende do acumular de todas as E aqui eu quero fazer um parênteses interessante e muito desagradável para muita gente. Hoje em dia se tratam questões emocionais basicamente com substâncias que são chamadas drogas, né? Eu digo com medicina química, né? Com química. E na realidade atinge apenas a dimensão fisiológica. Então, por exemplo, atinge os órgãos. Eu vou dar em alguns casos já como efeitos secundários, mas eu vou citar o caso, por exemplo, que é o mais comum a nível do mundo hoje, o uso de bloqueadores da reabsorção da serotonina. Hoje é o prato do dia. São os antidepressivos. Pois é isso que eu ia dizer. A pessoa entra nisso e fica tomando durante algum tempo. E as pessoas viram zombies, como eu já vi. 10, 11 pessoas, minhas amigas, que por acaso necessitaram naquele momento, mas que viraram zombies durante aquele período. Por uma situação emergencial de crise em que a pessoa está em desespero e não tem outra saída, eu não nego que seja uma solução, mas não pode ser uma solução de longo prazo. E o que eu observo? Essas pessoas, você mesmo falou agora, se tornam, eu não diria zombies,
Esses seriam os casos Eu extremos. digo isto porque eu vi a minha mãe quando o meu pai faleceu Aham. e ela tomava, Aham. mas teve mesmo que tomar, não tinha outra hipótese, Claro. porque ela não tinha consciência para poder dar o salto para outro nível de consciência na altura Exato. e ela realmente parecia um zombie. Felizmente que eu depois, Temporariamente. a pouco e pouco, retirei-lhe tudo e ela voltou A ser ao estado ela. normal. Exato. Voltou a ser ela. Mas naquele momento ela realmente precisou. Eu tenho um Que eu não elogio. tinha maneira de a ajudar. Eu tenho um elogio próprio para isso. É É. incrível. São 3 plantas. Uma delas é morango. Ah, que Engraçado, a pessoa toma esse elogio e esse desespero, a dor da perda, o vazio de uma separação assim, Claro. ela se atenua e a pessoa torna-se suporte. Perfeitamente. Como nós já estamos quase mesmo no fim No da fim. nossa entrevista, eu gostava de ficar aqui a noite inteira a falar e a dar muito mais explicações sobre o trabalho do Dr. Amaury, mas a verdade é que nós estamos a chegar já mais ao fim da Ao entrevista. final. E eu vou-lhe perguntar onde é que as pessoas o podem encontrar e Ok. beneficiar do seu trabalho. Eu tenho um website aqui em Portugal chamado terapiaholística.pt. Então, Pronto, quem precisar- terapiaholística.pt. www.terapiaholística.pt. Lá tem uma boa demonstração, uma boa exposição de um pouco desse protocolo. E lá tem os contatos, lá tem telefone, lá tem Tem tudo. tudo. E agora, eu ainda tenho 2 ou 3 minutos. Se forem rápidos. Só o seguinte, eu tenho muita dificuldade com casos em que as pessoas estão protegidas por um falso conforto sob o efeito de psicotrópicos. Essas pessoas não sentem as emoções mais, elas estão lobotomizadas Sim. quimicamente. Então elas se queixam, a vida não está bem, elas estão amorfas, estão meio zombizadas, digamos assim, e querem uma solução, mas elas não conseguem permitir o acesso ao subconsciente. Essa é uma grande restrição. Então há que fazer um trabalho prévio. Eu não faço, eu não mexo com isso, Claro. mas seria o desmame, seria a redução, Claro, seria redução. um trabalho de substituição. Existem alguns processos naturais que são um pouco lentos, obviamente não pode suprimir isso Sim, há certos desmames instantaneamente. que não podem ser preciso que a pessoa... podem ser feitos assim de forma rápida, não é? Exato. Então esse é o único limite para que essas pessoas consigam ter esses resultados brilhantes e mudar de fisionomia na frente do terapeuta na primeira consulta. Fantástico. Não é incrível? Portanto, vamos esperar que cheguem a Dr. Amaury e que possam beneficiar do seu trabalho e aliviar, no fundo, os vossos desequilíbrios emocionais e ter uma vida bem mais feliz, mais equilibrada, com os chakras todos bem alinhadinhos. Bem alinhadinhos e com a energia a fluir em harmonia. Em harmonia com o universo. Com o universo. E com tudo à Porque volta, né? só nessa condição Com as pessoas. é que as pessoas evoluem espiritualmente, se sentem felizes e se realizam e expressam a essência. Claro. O X da questão é esse. Expressa a essência ou não expressa a essência? Hoje em É uma dia- questão. hoje em dia- Expressa a sua essência ou não? hoje em É uma dia- questão que o Dr. Amaury aqui nos deixa. Deixo para todos vocês. Portanto, se querem expressar a vossa essência, já sabem o que têm que fazer. Visitar o Dr. Amaury. Muito Eu obrigado. não estou aqui a fazer publicidade, mas a verdade é que tem um trabalho muito interessante e diferente daquilo que nós estamos também habituados e acho que vale a pena realmente visitá-lo. Se tiverem dúvidas, já sabem, vão ao website dele e poderão ver mais informação Exato. sobre o seu trabalho. Muitíssimo Muito obrigado. obrigado Pelo convite e obrigado esta partilha. pela vossa atenção. Eu fico às ordens de todos vocês. Muito obrigado. A minha missão antes de morrer será esta. Muito obrigado. Muito obrigado, boa Muito noite. Tchau. Tenham todos uma ótima semana, muito obrigado e espero que gostem também da próxima entrevista. Já sabem, vão ao nosso canal, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de pôr um like. Obrigado e uma boa semana para todos.